Bênção de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu gostaria de iniciar esse culto fazendo a leitura do Salmo de número 121. É um salmo que eu separei ele porque Deus falava muito ao meu coração durante todo o decorrer do dia. Hoje o dia foi assim, bem tranquilo, né? Eu trabalhei, mas o dia foi assim, tão tranquilo, irmão, que eu até dei umas escapadinhas lá do serviço, foi um tempo bom mesmo, e Deus falou no meu coração, e quando eu parei para meditar aqui, olha, Salmo de número 121, a palavra do Senhor diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, amado. Amém. Que bênção. Olha, eu amo ler esse salmo aqui, porque quando nós paramos nas nossas dificuldades, e olha, eu tenho as minhas, viu, irmãos? Parece que não, hein? Mas eu tenho, e muitas, viu? Eu falava com um casal na semana passada lá na igreja, eu disse assim, olha, as minhas dificuldades são muitas, as minhas limitações também são muitas. Mas quando nós paramos para meditar na palavra, e nós vemos aqui o salmista dizendo assim, olha, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, né? E aí ele é claro em dizer assim, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei aquilo que cada um de nós, né, estamos precisando nessa noite. Eu sei aquilo que eu estou precisando, né? Mas o desafio é acreditar que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Ele, amados, amadas, toda honra, todo louvor, toda a nossa adoração, porque Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Deus tem sido bom, viu? Independente das nossas dificuldades, né? Nós podemos elevar os nossos olhos, né, para os montes e dizer, olha, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Porque isso que muitas vezes é frustrante para nós, e eu comentava com a Giane hoje, é frustrante às vezes você acreditar em pessoas. Muitas vezes, né, nós, como né, eu como marido, muitas vezes depositar minha confiança na Giane, nos filhos, ou no gerente do banco, ou em alguém que prometeu alguma coisa, é difícil. É difícil, e muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas, né? Porque ainda mais as que estão mais próximas de nós, né? Às vezes mas o nosso socorro vem do Senhor, viu? Se coloca na presença de Deus, né? Espere em Deus, né? Esperar em homens são falhos, e eu sempre digo, olha, eu sou falho, muitas vezes eu erro como marido, muitas vezes eu erro como pastor, erro como pai, né? E erro mesmo, né? Eu tenho as minhas limitações aqui. Por isso que a nossa confiança, a minha confiança, a confiança de cada uma das irmãs, a confiança de cada um daqueles que vão assistir esse vídeo depois, essa live depois, né? Tem que estar na pessoa do Senhor Jesus. Então, confie no Senhor. E quando vier a dificuldade, deposite a sua confiança nele. Porque só pode vir dele, viu? Só pode vir dele. Amém? Bênção de Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir para a irmã Juliana. Irmã Juliana, coloque esse culto na presença do Senhor, por favor. E a certeza que eu tenho é que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a palavra que vai ser aberta hoje em nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, do desejo que o Senhor quer para nós. Que tudo que aquilo que for falado, que for ministrado hoje, que seja para a Tua honra e Tua glória do Seu nome, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, irmã Juliana. Louvado seja Deus. Ó, Amém. eu tenho só uns avisos, não são muitos, mas fazem necessários, né? Reforçando aqui, olha, estamos, assim, em oração, né, a favor da irmã Samara, toda a família, né, está com suspeita de Covid. Temos orado aqui pelo pai da Rosângela e pelo irmão também, né? Pela mãe da irmã Márcia, ex-patroa lá da irmã Maria, né? Estamos em oração também para que Deus mova um milagre. Entendemos que cada um a reação é diferente, né? A gente ter o privilégio de poder estar conectado com a irmã Samara aqui e ver a mão de Deus cuidando, né? E enquanto outros estão lá num leito de hospital, né, todo entubado, com toda uma dificuldade, e muitas vezes os médicos dizendo para a família assim, olha, é só Deus mesmo para fazer um milagre. Mas a gente crê que Deus faz milagre mesmo, né? Por isso estamos em oração, né? Porque, na verdade, nessas horas é só um milagre da parte de Deus para com essas famílias. Que Deus possa ter misericórdia, né? Da mesma forma que tem misericórdia das nossas vidas, né? A misericórdia do Senhor também alcance a cada um que está com dificuldade, né? Nós temos falado de algumas famílias, né? Eu até falei, temos lá, foi feito um pedido de oração também, a mãe, né, do pastor de Indaiatuba lá, pastor Silas de Indaiatuba, segunda vez pegando Covid, né? Está com toda uma dificuldade lá, parece que a coisa veio mais complicada ainda do que já estava, está toda entubada lá. Então, estamos em oração a favor e gostaria de desafiar você, né, irmã Juliana, irmã Zilá, e todos aqueles que vão estar ouvindo essa live aqui, olha, tira um período de oração, né, por você e pela sua família. Nós somos muitas vezes imprudentes. Às vezes nós passamos o dia todo e não nos colocamos na presença do Senhor. E às vezes, quando vamos orar, é na hora do almoço, na hora da janta, ali que nos lembramos, nos reunimos, né? Mas tira um tempinho para orar. Tire, né? Para um tempinho. Ontem eu cheguei em casa, e olha que interessante, eu cheguei em casa numa correria danada, eu cheguei chegando meio tarde do serviço, e mesmo assim eu cheguei em casa, a Giane preparou a janta e eu nem jantei, irmão. Tô comendo uma saladinha, irmão. Não que eu tô de regime, não, mas tá tão calor, irmão, irmãs, que eu só tô comendo salada. Aí a Giane preparou uma saladinha, comi a salada e disse assim pra Giane, nega, eu preciso ter um tempo do meu devocional. E parei tudo, irmãs, né? E fui ter um tempo com Deus, fui ler, Deus preparou, eu tinha ido lá na livraria Nazareno, lá em Campinas, lá que eu gosto de ir lá, eu gosto de ler também, e aí Deus preparou, comprei 3 livros, muito bons mesmo, muito bom, um já está de cabeceira já também, já estou quase chegando na metade dele, e olha que eu comprei antes de ontem, comecei ontem, irmã. Mas aí é um desafio para as nossas vidas, né? Vamos tirar para orar um pelos outros, né? Eu orando aqui, olha, por cada uma das irmãs, as irmãs orando para cada uma das outras irmãs, e assim nós vamos caminhando, e Deus se agrada disso, viu? É isso que eu creio que nós vamos falar nessa noite. Deus se agrada quando realmente nós nos colocamos na presença do Senhor, buscamos a Deus muitas vezes, não só por nós, né? Buscamos por outras pessoas, né? Por outros irmãos, né? Então, por isso que fica um desafio para cada um de nós. Tira um tempinho de oração, né? Ora pelo seu irmão, ora pela sua irmã. Às vezes, eu orava ontem pela vida do irmão que já fazia tempo que eu nem via ele, irmão. Nem vi ainda, né? Mas fazia tempo, né? Parei para orar pela vida dele, para que Deus manifeste a graça e a misericórdia sobre a vida dele. Por isso, tira um tempinho, viu? Para um pouco, né? A gente é tão corrido, né? Às vezes, eu tenho comentado isso direto de púlpito, lá. Às vezes, nós acordamos no horário e atrasado, irmão. É algo, assim, complicadíssimo mesmo. Mas, amém. Olha, o tempo está correndo aqui, olha, próximo domingo, Santa Ceia, culto de Santa Ceia, 19 horas na igreja, e os irmãos estão todos convidados para estar junto conosco lá, 19 horas, vamos estar no nosso culto de Santa Ceia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, temos 8 minutos, a irmã Samara passou aqui, olha. Irmão, queria falar tanta coisa, eita Deus amado, viu?
Abra sua Bíblia comigo, por favor, Hebreus, capítulo de número 11. Eu já vou adiantando a leitura aqui, enquanto as irmãs abrem a Bíblia. Diz assim, olha, a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Olha, essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E eu gostaria de começar essa ministração fazendo uma pergunta que, na verdade, não precisa nem se responder, né? Mas pensa comigo, como tem sido esse início do ano de 2020 para você? Na área material, espiritual, física, financeira, na área dos relacionamentos, como o ano de 2021 começou para cada um de nós. Independente de tudo que eu e você, que nós temos passado nesse primeiro mês, início desse segundo mês aqui, que é o mês de fevereiro, eu gostaria de deixar assim bem claro para cada uma das irmãs que estão conectadas aqui, para aqueles que vão estar ouvindo depois dessa live. Olha, independente de como começou o ano de 2021 para você, independente de como você tem vivido esses dias aqui, né, um mês e alguns dias de 2021, eu gostaria de dizer para você que 2021 ainda pode ser o melhor ano da sua vida, no nome de Jesus, o Senhor. Por isso que eu creio que esse ano de 2021, talvez, para mim, para você, pode não ter começado muito bem. Talvez para algumas pessoas, pode dizer assim, pastor, esse ano 2021 aqui começou mal, viu? A gente tem visto que algumas coisas não saíram conforme nós gostaríamos que saísse nesse início de ano. Mas eu não sei como você começou 2021. Também não sei como você tem passado esses primeiros meses, né? Janeiro e o início de fevereiro aqui, mas eu gostaria de dizer para você com convicção no coração que não basta sonhar, é preciso não desistir dos seus sonhos. Meu irmão, minha irmã, não desista dos seus sonhos. Existe um Deus que realiza sonhos, por isso que o desafio para mim e para você é, olha, continue a sonhar, porque existe um Deus que realiza sonhos. Nós estamos só no início. Às vezes não começou, como eu disse, às vezes não começou muito bem. Mas Deus pode mudar a história da sua vida, da sua casa e da sua família. Por isso que Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer abençoar a nossa família, os nossos relacionamentos, Deus quer abençoar a nossa saúde, Deus quer nos abençoar de inúmeras maneiras. Mas em todas elas requer que eu e você, que nós tenhamos fé. Por isso que tudo é pela fé. Por isso que eu comentava e dizia que é fé. E olha, por isso que eu tenho desafiado os irmãos a se agarrarem com o Senhor Jesus. Precisamos estar agarrados no Senhor Jesus. Porque, olha, quando nós vamos para a palavra aqui, olha, eu queria destacar o versículo 4 e o versículo 5. Olha, o versículo 4 diz assim, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons. Sabe, querido, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós vemos que, aqui, quando nós paramos aqui, Hebreus capítulo número 11, fala dos heróis da fé. Fala de inúmeras pessoas, e eu gostaria de destacar só esses dois, Abel e Enoque, que no versículo 5 diz assim, olha, que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. E finaliza o versículo 5 dizendo assim, olha,
ele alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Por isso que o desafio para mim e para você é: nós precisamos agradar a Deus de todo o nosso coração. Às vezes nós estamos esperando que aconteça alguma coisa, talvez mirabolante, para que o milagre aconteça. Mas requer de mim, de você, só fé. E olha, eu destacando só esses dois aqui, nós estamos com 2 minutos e 30, irmã chamada do pastor. Meu Deus do céu, eu fico agoniado, irmão. Tem tanta coisa para falar aqui, olha. Mas eu gostaria de só destacar esses dois aqui, Abel e Enoque. Eles, pela fé, e tudo é pela fé, Caim ofereceu maior sacrifício, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim, pelo que alcançou o testemunho de ser justo. E quando nós vamos para Enoque, a Bíblia diz que ele alcançou o testemunho que agradar a Deus. Querido, faça de tudo e mais um pouco para o Senhor Jesus. Por isso que o desafio, quando eu desafiei, dizendo assim, olha, precisamos orar mais, ter tempo mais, orar um pelos outros, nós precisamos mesmo, porque muitas vezes quando nós estamos orando por outras pessoas, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Nós vemos lá, né, quando é uma passagem muito conhecida lá, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus abençoou a vida dele sobremaneira. Por isso, no nome de Jesus, o Senhor, né, o desafio é: eu e você precisamos agradar a Deus. Eu não sei como tem sido a vida espiritual de cada uma das irmãs e daqueles que vão assistir essa live, mas eu gostaria de desafiar vocês nessa noite, né? Agradem a Deus, façam de tudo para que Deus seja exaltado, adorado e glorificado. Amém? Vamos orar aqui, que deu 1 minuto só, irmã. Meu Deus do céu. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio desse tempo aqui, meditar na tua palavra. O Senhor sabe que eu gostaria de falar muito mais daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas o tempo é curto, Deus amado. Por isso, no nome de Jesus, o Senhor, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, aquilo que foi ministrado, que possa vir de encontro ao coração de cada uma das irmãs que estão conectadas, ouvindo essa live, Deus amado, e daqueles também que vão ouvir essa live depois. Que a tua boa mão esteja sobre a vida deles. Que no nome de Jesus, o Senhor possa abençoar a cada lar, cada família,